Consciência missionária. Pastor Léo, hoje pela manhã, trouxe a palavra para vocês. E quando nós falamos de consciência missionária, eu não posso deixar de me recordar quando eu era ainda pequeno, lá na cidade de Fortaleza, Igreja Batista de Monte Castelo. Meu pai era pastor ali e a igreja tinha o que nós chamávamos a oferta de missões. E quantas vezes nós levantamos ofertas para mandar para os missionários que pregavam a palavra em outro país. E desde aquele momento eu já tinha essa consciência de que eu deveria fazer alguma coisa por eles. Então, como eu não tinha dinheiro e não tinha trabalho, era pequeno, uma idade de 6 para 7 anos, então eu pedi meu pai dinheiro, eu comprei 2 latinhas de cera, de sapato, e eu comprei uma escovinha, e eu comecei a ir na rua engraxar o sapato, dizendo para as pessoas: olha, eu quero engraxar o seu sapato porque eu preciso de ganhar dinheiro para mandar para os missionários. E eles gostavam disso e deixavam eu engraxar o sapato. E ali eu tinha a minha oferta para mandar para os missionários. Mas era alegria de poder ir na frente. Na hora eu queria levar meu dinheirinho lá e colocava lá. Não era muita coisa, mas era alguma coisa. Porque o reino de Deus não se move porque são grandes coisas. O reino de Deus se move em grandes gestos de amor por Deus. E essa consciência de amor é que nós precisamos restaurar no coração das pessoas. Eu gosto muito de uma história que conta que um menino pequeno, ele tinha seus 5 anos para 6 anos, vai com o seu pai e eles entram numa loja de conveniência dessas, e daquelas antigas, não é? E aí, não sei se vocês lembram, acho que não, poucos aqui não sabem nem o que eu vou, não vai nem entender o que eu vou dizer, mas sabe aqueles vidros que tinha assim, com a boca meio fina, eles enchiam de bala ali dentro? Quem sabe, quem lembra? Acima de 60 aí. Isso, não é tanto, né, irmãos? Teus irmãos assim baixaram logo. Eu disse, não é assim tão longo, né? Mas aí o menino vai ali, e então o garoto era muito simpático, e o dono da loja gostou muito dele, disse assim: olha aqui, filho, faz o seguinte, põe tua mão aí dentro desse vidro e pode pegar quantas balas você quiser. E o menino ficou olhando para o vidro. E ele disse: pode pegar, eu estou mandando, eu sou o dono, pode mandar, pode pegar. E ele ficou olhando. E o pai dele olhou e falou: pode pegar, filho. E ele ficou ali, parado. E aí o pai diz assim: você quer que eu pegue? Ele disse: eu quero. Então o pai meteu a mão ali dentro, encheu a mão assim, pegou tudo, e aquele menino pôs nas 2 mãozinhas, ele pôs no bolso aquele negócio todo, aquelas balas. Eles saem fora ali da loja, e então o pai perguntou para ele assim: meu filho, por que você não pôs a mão e pegou as balas quando o homem mandou? Ele disse: porque as suas mãos são maiores. A mão do pai é bem maior. Nós temos que ter uma consciência de quem ele é. Missões não é simplesmente sair de um lugar para pregar. Missões é nós termos uma consciência de que, estando indo, nós vamos anunciando o reino. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, porque eu tenho alguma coisa muito simples para compartilhar, mas não é a simplicidade de uma mensagem, mas é a revelação dela que é importante para o nosso espírito. E eu gostaria que esta igreja, ela começasse a se despertar para o evangelismo. Ela começasse a se despertar e entender que os campos estão brancos. E que nós não temos mais nenhuma condição de esperar, porque se nós esperarmos um pouco mais, podem ter certeza, nós vamos perder a colheita. E nós precisamos ter essa consciência, esta visão, para que nós possamos ir e buscar pessoas para o reino de Deus. Aleluia! Feche seus olhos um minuto, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir agora
que o Senhor nos faça entender. Revela, Senhor Deus, o teu poder, revela, Senhor Deus, o teu evangelho em nosso espírito. Faz-nos entender, Deus, que carregamos dentro de nós alguma coisa especial, que precisa ser compartilhada e precisa ser levada em nome de Jesus. Amém. Em nossa igreja em Horizonte, aconteceu um fato muito triste. Uma jovenzinha cantava no louvor da igreja. Por isso, jovens, vocês que estão aqui, vocês que estão nos escutando pela internet, um dia essa menina entendeu que o mundo era melhor do que a casa do Senhor. E ela sai. Ela começa a interagir com seus amigos. Ela começou a despertar-se pelas ideologias mundanas. Tornou-se um moço. E agora, não somente andando nos lugares inapropriados, ela começou a prática de coisas inapropriadas. E então, um certo dia, ela estava andando na sua bicicleta e alguém vem e atira em sua cabeça. E ela morreu ali. Disse, pastor, o senhor vai trazer um negócio trágico, que horrível. É triste, irmãos. Mas é uma realidade. Hoje, quando o pastor Omar estava olhando pelo Adriano, ele disse, olha, uma sepultura estava preparada para você. Volta para a casa do Senhor. E aí, Adriano, glória a Deus pela sua presença aqui, meu filho. Que Deus possa colocar algo novo no seu coração, porque você é um missionário, você não é uma pessoa perdida. Você é um filho do Deus Altíssimo, que nós amamos. E a sua presença aqui é uma alegria, não somente para os seus pais, mas é uma alegria para todos nós que te conhecemos. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Aleluia. Moço talentoso, tem uma voz muito bonita, precisa estar aqui, seu lugar é aqui, louvando ao Senhor Jesus Cristo, cheio da glória de Deus. Aleluia. Porque nós simplesmente entendemos que os tempos estão muito ocupados. Nós estamos tão ocupados. Nós estamos tão atarefados, nós estamos tão cansados, nós estamos estafados. E estamos nos esquecendo de que, se nós não falarmos do Evangelho de Jesus Cristo, disse o próprio Jesus, que até as pedras clamariam. Uma certa ocasião, os discípulos de Jesus chegaram e conversando com ele, ele faz uma afirmação, ele diz, olham e vejam que a seara está branca. É uma ilustração que Jesus dava de uma seara, que somente entende quem já conheceu ou já viu um campo branco. Veja, a seara está branca, o trigo está branco. Eu tive um professor, Eros Pasquini, lá em Singapura. Ele é do Rio Grande do Sul, é um pastor muito amigo, hoje. E ele estava dando o testemunho de que seu pai tinha uma fazenda no Rio Grande do Sul. E eles moravam numa casa, na fazenda, e a casa tinha um primeiro andar. E ele levanta-se uma manhã e o pai gritando, mandando chamar pessoas e dizendo, corram para a cidade, corram para a cidade. Vão buscar quem vocês puderem, contratem quem vocês puderem, porque nós temos que cuidar disso aqui. E quando ele disse que levantou-se com aqueles gritos, ele olhou pela janela, ele viu o trigo da fazenda todo branco, branquinho. E ele desce correndo e diz, papai, o que é que está acontecendo? E ele olha para o filho e diz, filho, você está vendo isso aqui? Todo o nosso trabalho está aqui. E se nós não colhermos isso aqui hoje, amanhã, todo o nosso investimento se foi. E quando Jesus está trazendo essa consciência
para os discípulos, ele disse: olhem as pessoas, porque nós temos que olhar as pessoas como uma seara, nós temos que olhar as pessoas dentro de uma revelação bíblica, de que os tempos que Deus nos deu estão se aproximando cada dia mais. Jesus Cristo está voltando e a seara está branca. O evangelho aos gentios é algo que é a graça de Jesus Cristo para nós. E veja, quando chegar o número dos gentios, a Bíblia diz que será encerrado esse tempo da graça. E aqueles que serão salvos têm que ser agora trazidos para o reino. Tem que entrar no reino. Por quê? Porque salvação não é uma religião. Salvação é uma ação divina no coração das pessoas. Jesus nos deu uma palavra muito importante. Ele disse: o reino de Deus está onde? Em vós. Então veja, se o reino de Deus está em mim e está em você, então o reino se move em você. Então veja, se há alguma esperança para as nações, se há alguma esperança para alguém, essa esperança está em nós, na pessoa gloriosa de Jesus que está em nós, porque o reino de Deus está em nós. O salmista diz assim: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Isso significa o seguinte, que nós somos a arca de uma aliança, nós somos a arca que carrega a glória do Pai, nós somos a arca que carrega o Salvador da humanidade, a vida eterna. E então nós precisamos entender que se eu não for, o reino está parado. Se eu não falar, o reino não será anunciado. E se eu não anunciá-lo, não haverá quem creia. E se não houver quem creia, eles se perderão e irão para o inferno. Alguém pode chegar um dia no céu e dizer assim para o Senhor: mas Ele passou por mim, mas nunca disse sobre Jesus. Pode ter sido você, e você não abriu a sua boca para dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Tem um hino muito antigo, aliás eu amo os índios não, nossa, espero que eu estou falando com os índios, nós temos que evangelizar os índios, mas os hinos antigos, e dentre os hinos, pastor William, eu não sei se você conhece aquele hino que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. É só isso que eu lembro. Irmãos, esse hino mexeu comigo. Ele tem uma letra muito bonita, porque nós sabemos que no último dia, quando o Senhor Deus nos levar, o julgamento final, Ele vai separar ovelhas de bodes. Alguns vão chegar para Ele e dizer: Senhor, Senhor. Ele disse: afastai-vos de mim, eu não conheço você. Você pode imaginar que terrível isso vai ser? Você dizer: Jesus, sou eu, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele disse: eu não conheço você. Mas eu estive no coral da igreja. Eu não conheço você. Mas eu estive numa classe da escola dominical ensinando. Eu não conheço você. Mas eu estive fazendo isso ou aquilo. Eu não conheço você. Porque o evangelho não é simplesmente falar sobre Jesus. O evangelho é transferir a vida dele para os outros. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se o evangelho é o poder de Deus, então nós temos que entender que o evangelho não se trata de boas notícias apenas sobre Jesus, mas o evangelho na realidade é a revelação de Deus para aquele que pode fazer alguma coisa em nós e por nós, que é Jesus.
Então o Evangelho é o poder. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele traça os planos divinos e diz e anuncia que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que está em nós é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. O Evangelho, o evangelismo não se trata simplesmente de nós irmos a um outro país, mas se for necessário nós iremos, aleluia. Uma certa ocasião, Jonas, Deus disse, vai para Nínive, e Nínive era uma cidade que odiava os judeus. Ele disse, eu vou fazer o que lá? Eles vão me matar. Mas Deus disse, se você não for, eu vou destruir essa cidade. E então Jonas pega um navio para Tarsis, e lá naquele navio, uma tempestade vem, e aquelas pessoas do navio dizem assim, alguém fez alguma coisa errada, alguma coisa foi feita e um Deus está ofendido por aqui, porque era assim que eles viam as coisas. E então começam a jogar tudo fora, e de repente encontram Jonas lá no porãozinho do navio. E quando eles encontram Jonas, assim, você não está vendo o que está acontecendo? Ele disse, eu sei, e o que está acontecendo é por minha causa. Eu desobedeci ao meu Deus. Deus te mandou a algum lugar? Deus não disse na sua palavra, ide por todo mundo e pregai o Evangelho? Nós estamos numa missão, nós não temos que ir a Nínive, mas nós temos que ir ao mundo. Quantos de nós temos entrado num navio para algum lugar da vida? E estamos nos esquecendo de que o nosso chamado supremo é este. É anunciar, é sermos a referência, sermos o quê? A imagem daquele que nos conquistou, para que nós possamos conquistar vidas para Ele. E lá no meio daquele mar, Deus lida com ele. E então ele diz assim, e agora, o que a gente faz com você? Ele disse, me lancem no mar. Me lancem no mar. Ele disse, mas, espera um pouquinho, nós não vamos fazer isso não. Sabe o que eles fizeram primeiro? Antes de lançar Jonas, a Bíblia diz que eles pararam e oraram ao Deus de Jonas. E diz, nós vamos jogar ele, mas não mate a gente. E jogaram. E a Bíblia diz que veio um grande peixe e engoliu aquele profeta. E houve bonança. Será que nós temos que ir para o ventre de um peixe para nos conscientizar daquilo que Deus nos deu para fazer? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê, pastor, diz a palavra de Deus, já está condenado. Salvação é tirar do pecado. Salvação é tirar do mundo. Salvação é trazer pessoa para dentro do reino por uma pessoa, porque o único que pode nos ligar ao Pai chama-se Jesus Cristo, o Senhor da glória. Nenhuma religião, nenhum outro Deus pode fazer isso, só Jesus Cristo pode, e Ele está em você, está em mim. E é por isso que nós temos que entender, e nós precisamos ter essa consciência de falarmos. Tem pessoas que entendem que sua responsabilidade, sabe qual é? Ah não, eu tenho que convencer a pessoa a se converter. A Bíblia não diz isso, ela disse, pregue o meu Evangelho. Você não tem que convencer a pessoa. Você tem que dizer, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, e não há salvação em nenhum outro. E deixe o Espírito Santo fazer a obra de convencimento. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos muito mais conscientes dos nossos problemas do que estamos conscientes de que as pessoas estão com problemas. Nós estamos muitas vezes mais querendo que nossa casa seja transformada do que nós queremos transformar vidas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista Ágape, Deus tem um plano para nós. Deus quer que nós entendamos a nossa missão.
A seara está branca, isso significa as pessoas estão de fato morrendo, as pessoas estão sendo tragadas, as pessoas estão sendo engolidas pelas ilusões deste mundo. E a única esperança que ela tem é ouvir como elas podem ser salvas. Eu gosto muito desse texto que está aqui em 1 João capítulo 1. E eu quero rapidamente passar essa visão para a igreja, mostrar a vocês. Eu queria que vocês hoje entendessem alguma coisa importante. Quem tem o Espírito Santo em você? Levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho meditado muito sobre a questão da multiplicação dos pães. Às vezes eu fico pensando assim, por que será que Jesus fazia certos milagres em certos momentos? Olha só como é interessante. Jesus, uma certa ocasião, estava no meio de uma multidão, falando do reino dele. E de repente, um dos discípulos diz assim: mestre, manda eles embora. E Jesus perguntou: por que vocês estão mandando embora? Manda porque está chegando, está ficando tarde. Esse povo está aí escutando o Senhor por horas e não comeu ainda. Então, antes que eles desfaleçam aí, ou então não tenha força para chegar em casa, manda embora. E Jesus olha para eles assim: não, vamos fazer melhor do que isso. Vocês deem a eles de comer. E aí eles olham para Jesus e falam: não, o Senhor está brincando conosco. Nós estamos aqui no meio do nada. Se tivéssemos uma distância da cidade e nós pudéssemos chegar até ali e comprássemos pão, quantos pães nós precisaríamos aí para alimentar pelo menos 5.000 pessoas? Você dá de comer. Você dê a eles de comer. Mas nós não temos, você procure alguma coisa. E eles acharam. Acharam quê? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. E então eles vêm e mostram para Jesus. E Jesus então pega aquilo ali e ele faz uma coisa muito importante. Ele agradece a Deus a refeição. Ele diz: obrigado, Pai, pela refeição que o Senhor nos dá. Aqui existe um mistério que eu gostaria que nós entendêssemos. Todas as vezes que nós pegamos algo natural e agradecemos a Deus por aquilo que Ele está provendo, nós colocamos isto para o reino sobrenatural. E agora você vai receber a provisão do Pai. E a Bíblia diz que foi multiplicando os pães. E quanto mais eles pegavam, multiplicava. E quanto mais eles pegavam, multiplicava. Eu queria estar ali para ver, irmãos. E todos comeram, todos comeram. E a Bíblia diz que ainda sobraram. E eles foram buscar sobras. Porque no reino de Deus nada se perde. E agora nós vamos começar a ver Jesus mais tarde dizendo para as pessoas: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Agora o pão da vida foi dado a você, foi repartido com você. Você tem o pão, agora você reparta com os outros, porque o pão da vida está em você. Vocês deem a ele o que comer. O evangelismo não é simplesmente falar de um Jesus, que muitas vezes para nós já não significa muita coisa. Nós não queimamos, como hoje de manhã eu estava falando às crianças, e diz o texto que aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, diz assim: não ardia o nosso coração quando ele falava sobre as leis de Deus? Nós não estamos mais com o nosso coração ardendo.
Nós não temos mais aquele ardor quando o Espírito Santo está nos revelando as verdades de Deus, a palavra de Deus. É preciso reacender a chama, é preciso que nós começamos a ver as pessoas, e se nós não as vermos como Jesus nos disse que elas eram, como uma seara branca, nós vamos perdê-las. Alô? Nós precisamos parar, nós precisamos ver. Veja, aonde nós vamos não é ir a algum lugar, é indo em algum lugar, falando, anunciando as coisas de Deus, aleluia. Experiências gloriosas. Eu estava compartilhando uma certa ocasião com uma pessoa da igreja do pastor Bill Johnson, e ele estava dizendo como a pessoa está cheia do Senhor, e ela está cheia de visão de Deus e cheia do Espírito Santo. Então esse jovem estava saindo uma certa ocasião de um supermercado lá nos Estados Unidos e na sua cidade, e de repente ele viu uns jovens ali sentados, não é? Num carro parado. Eram os jovens, eles estavam tomando umas cervejas e fazendo aquelas brincadeiras de jovens, e Deus disse assim: vai lá naquele carro. Lá dentro daquele carro tem um jovem sentado que está com a perna quebrada. Diga para ele que eu vou curar, eu quero eles na minha igreja. Evangelismo é isso. Missão é isso. É estarmos prontos para qualquer momento que o Espírito Santo disser, vai, você vai. Se eu tenho que ir para a Índia, eu irei à Índia. Se eu tenho que ir para a África, eu irei à África. Mas se eu tiver que ir para um supermercado, eu irei a um supermercado. Se eu tiver que ir em algum lugar, eu irei. Entende? Para onde tu mandares, eu irei. É o hino diz isso. Esse moço vai e ele chega ali, boa noite. Boa noite, cara. Está aí numa boa, tal. Ele chegou assim e falou assim, escuta, eu vim aqui porque o Senhor Jesus me enviou aqui para vocês. Eles começaram a gozar do rapaz. Ah, é? Jesus te mandou aqui e tal. Ele disse, um de vocês quebrou o pé, não é? Aí eles pararam. Como você sabia disso? Isso porque ele me disse. E ele disse que eu viesse aqui orar por você, porque ele vai curar você aqui. E então aquele jovem sai com uma bota daquelas no pé, na perna. Ele orou. E aquele jovem então tirou aquela bota. E quando ele tirou, já não tinha mais fratura. Ele começou a pisar e começou a chorar. E todos aqueles jovens foram para a igreja e se converteram ao Senhor. Porque o evangelho, ele tem que ser acompanhado de poder. Porque o evangelho não é uma notícia sobre salvação de Jesus. O evangelho é anunciar o Jesus vivo e ressuscitado, que pode fazer o que ele diz que faz. Mas se ele não pode fazer por nossa vida, pode ter certeza, ele está fazendo em tua vida. É necessário nessa consciência evangelística, nessa consciência missionária, de que você e eu temos uma missão. Nós carregamos o reino, nós carregamos aquele que é a porta de entrada do reino, o Senhor Jesus Cristo. E João vem agora nos dar esse mistério aqui. E eu quero compartilhar isso com vocês. Ele diz assim, o que era desde o princípio. Há 3 momentos aqui que eu quero que vocês me sigam nisto. Principalmente você jovem. Você vai ter que entrar escute, você está num vale de decisões. Vocês vão entrar em alguns lugares que você vai ter que se decidir. Ou você brilha para Jesus, ou você ofusca Jesus. E não é só para os jovens não, isso é para os adultos também. Você vai ter essa responsabilidade. Ou você deixa a tua luz brilhar, ou você ofusca essa luz. Se você deixá-la brilhar, você vai ter galardão no céu. Você entrará no céu. E o Senhor diz, vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Vocês não se envergonharam de falar de mim lá na terra, e eu não me envergonharei de chamar o seu nome e falar de vocês na presença do meu Pai e de todos os seus anjos. Há uma ligação. Mas os prazeres deste mundo, a identificação com este mundo, o desejo de participar deste mundo, tem roubado do nosso coração a alegria de sermos vivos para Ele.
Porque nós estamos mais ligados às coisas deste mundo, estamos mais ligados a colocar uma imagem que me pareça maior do que o outro, me pareça para o mundo como sendo o glamour da vida. Por isso que hoje na internet você vai ver muita gente ganhando dinheiro, e dinheiro fácil, aproveitando sua imagem pessoal e vendendo produtos que vão fazer outros terem sonhos grandes de ganhar e realizarem. Olha, eu já vi pessoas que estão com fortunas em pouco tempo, numa idade tão tenra. Tem meninos aí de 20 anos com fortunas grandiosíssimas. Mas pode ter certeza, você vai ter que decidir. Ou você deixa a tua luz brilhar, ou você vai ofuscar a luz que brilha. Por isso que é muito importante quando a gente está lidando com criancinhas, elas não sabem ainda, elas não têm muito entendimento, mas elas vão entender. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Sim, brilhar em todo lugar. É isso aí. Você entra num táxi, você vai ter que decidir. Ou tua luz vai brilhar, ou ela vai se ofuscar com os papos que você vai ter com aquela pessoa lá. É sua consciência. É quem você carrega. É quem você representa. Algumas pessoas têm essa desculpa. Mas pastor, eu não posso fazer isso o tempo todo, eu tenho que trabalhar. Não, isso não é desculpa. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: você cuida das minhas coisas e do meu reino em primeiro lugar, e todas essas coisas que você está correndo atrás, eu adiciono na tua vida. Então, você pode estar falando de Jesus para aquele homem, Deus já está convencendo o dono da obra a dar o pedido para você. Você pode estar falando de Jesus para uma pessoa, ele já está fazendo alguma coisa lá para você. Ele nunca falha. É nossa consciência de Jesus Cristo que fraquejou. É nossa consciência desse Jesus que nós ainda não temos. E porque não temos, não falamos. E porque não falamos, os outros estão morrendo. Mas eu digo uma coisa para vocês: se eles estiverem morrendo ao nosso lado, pode ter certeza, seu deserto vai ver só cadáveres. Mas quando a vida começa, tudo floresce. Nós precisamos tomar essas decisões. Nós precisamos falar de Jesus. Por isso que hoje eu fico feliz que nós estamos trazendo essa consciência para você. Tem pessoas que nem sequer gostam de contribuir para missões. Mas para onde vai esse dinheiro? Sei, nós não queremos seu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o seu coração. E Ele quer a oferta do seu coração. Porque Ele só trabalha com coisas santificadas. E quando nós damos voluntariamente, nós santificamos para Ele aquilo que Ele nos pede. Nós temos que entender alguma coisa, nós temos que entender e ver o que é isto, que é tão importante, que se eu não falar, as pedras vão clamar. Então, João vem nos trazer essa revelação, essa visão profunda. Ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Do que ele estava falando? Da vida eterna, de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele disse: nós vimos
O primeiro estágio, a primeira dimensão que nós precisamos enxergar é que o Verbo se fez carne, e o Verbo desceu do céu, e o Verbo habitou entre nós, aleluia! Esta é parte do Evangelho de Jesus. Ele veio ao mundo e buscar aqueles que se haviam perdido. Ele veio para poder destruir as obras do diabo. Ele se encarnou, ele viveu, ele nasceu, ele viveu entre nós. A vida eterna. Em nenhum momento João descreve o corpo de Jesus, mas ele fala da vida. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, eu já preguei essas mensagens outras vezes, eu não sei nem se já preguei aqui, mas hoje eu não estou preocupado se eu preguei ou não preguei. Eu estou preocupado em trazer vocês para uma consciência de vida, uma consciência de que nós temos que repartir alguma coisa. Olha para a pessoa do teu lado. O que você vê aí? Uma certa ocasião, eu fiz isso numa pequena igreja, eles, o que você vê aí? Ele está dormindo, pastor. Hã? Nota que a nossa visão ela é muito superficial. Nossa visão muitas vezes, sabe como é que às vezes nós identificamos as pessoas na igreja? Assim, você conhece fulano? Sabe aquele que faz assim, assim, assado? Aquele irmãozinho chato? Ou aquele irmão que tem uma oração que não acaba mais? Ou aquele irmão que faz isso ou aquilo? Por quê? Porque nós somos tão movidos pelas nossas emoções, pelas nossas carnes, que o que aparece somos nós, mas não é essa vida. E hoje Deus quer nos mostrar que tem alguma coisa muito maior do que isso que você está vendo aqui. Alguma coisa viva que está dentro de você e de mim que nós precisamos ver. E se nós não estamos vendo é porque ela está ofuscada no meio dos nossos problemas, está ofuscada por aquilo que nós somos. É preciso você morrer para você mesmo. É preciso que você diminua para que esta vida que está em você apareça. Mas o primeiro estágio dela foi assim. Ele veio numa pequena manjedoura. E ele nasceu nessa terra. Os anjos fizeram festa. As estrelas se alinharam pelo poder de Deus e a estrela brilhou sobre o menino que nascera. A profecia foi cumprida. Os magos vieram do Oriente com seus presentes. E aquela criança nasceu. Para cumprir a palavra, um filho se nos deu. E seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz. O seu governo estará sobre os seus ombros. Aleluia. Este evangelho de um homem que veio a este mundo e que amou de tal maneira que deu sua própria vida por nós, é o evangelho que pode salvar e transformar vidas. E a Bíblia diz que então esse verbo se fez carne, e João diz assim, aquilo que era desde o princípio, aquele que existia, sempre existiu, não há um começo, não há um fim para ele é sempre existente, ele existe porque ele é. Por isso que quando ele vai para Moisés, ele diz, Moisés diga, eu sou, te enviou. Porque ele ele não tem passado, ele não tem presente, ele não tem futuro, ele controla todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas, a ele tudo é possível e tudo está sujeito, e você o tem dentro de você. É isso que João estava dizendo, e sabe, meus amados irmãos, quando essa vida, ela teve que se encarnar para esse fim. Agora João disse, eu a vejo, nós a vimos, nós a contemplamos, nós a ouvimos. Por quê? Porque a vida estava nele. E aqui está o segredo. E a vida se manifestou.
Uau! Sabe o que é que se manifestar? Ela diz assim, ela apareceu e se fez vista. Como? Pelas mãos dele. Ela foi pela Galileia, ela foi através dos locais. Como? No corpo dele. Vocês estão entendendo? Em uma certa ocasião, essa vida diz para eles: eis que é chegado a vocês o reino. Oh, glória. O mundo precisa saber disso. Não há salvação sem Ele. Porque na plenitude do tempo, não um minuto antes, nem um minuto depois, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Para ser, para nós, a propiciação dos nossos pecados. Aleluia! Não tem outro meio de se salvar. Esta é a mensagem. Não há possibilidade de alguém passar das trevas para a luz se não ouvir sobre isto. Não é possível alguém dizer, vem Senhor Jesus e entre em minha vida, se ele não souber que ele ressuscitou dos mortos. Não é possível alguém receber salvação e ser eternamente vivo se eles não receberem a vida eterna. Esta vida que agora está sendo anunciada aqui. Uau! Ele veio. Ele se encarnou. Ele viveu. Ele cumpriu toda a lei. Ele renunciou a si mesmo. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A vida estava nele. E ele é chamado de o unigênito do Pai, porque era o único que andava na face da terra, cujo Espírito e a glória e o reino estava nele. Os demais vazios, como ovelhas desgarradas, cada um procurava seu próprio caminho e habitava neles a morte. O mundo era o seu sepulcro. Agora, nós temos uma outra dimensão, porque ele diz assim, e a vida se manifestou, e nós a temos visto. Escute, esta vida só pode ser conhecida através da manifestação dela. E para ela se manifestar, ela precisa de um corpo. Alô, igreja? Vocês entendem agora porque Jesus Cristo diz, vós sois o corpo de Jesus Cristo? Uau! Agora ela se manifesta em você. Olha o que diz a palavra. E dela damos testemunho. Dela nós damos testemunho, ou seja, nós dizemos sobre ela. Como? A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada na pessoa de Jesus, ok? Essa é a primeira dimensão desta revelação. Agora, a segunda dimensão, o que nós temos visto e o que nós temos ouvido, anunciamos também a vós outros, aleluia. Agora veja, antes de você chegar nessa parte, a segunda dimensão que João está dizendo é o seguinte, quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E agora esta vida está em mim, está em Pedro, está nos demais apóstolos. Foi isto que João e Pedro entenderam. E que eles sabiam, porque sabiam que tinham. Que quando foram à porta do templo, depois de serem batizados com o Espírito Santo, eles vão naquela porta do templo e ali havia um paralítico que lhes pedia esmolas. Agora veja,
Um paralítico pedindo esmola naquele tempo era o trabalho dele. Por isso que ele tinha uma capa. Eles iam até o lugar lá, como se fosse uma prefeitura, e eles mostravam-se perante a pessoa, era constatado a paralisia, era constatado o problema, e então, ao invés de eles terem uma identidade, uma coisa, eles percebiam uma capa. E a partir daquele momento, aquela capa era a identidade dele. Eu sou paralítico, e agora meu trabalho é pedir, e o seu é me dar esmola. Por isso que o judeu tinha essa consciência. Então eles olharam para João e Pedro e disseram: dá-me um dinheiro. E ele estava esperando receber, porque ele disse: todo mundo tem que me dar, porque era necessário isso, era obrigado a dar. Por quê? Porque aquele homem tinha uma identidade de paralítico. Então Pedro e João dizem assim: eu não tenho ouro, e não tenho prata, não tenho dinheiro, mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa. O que ele tinha? Eu tenho a vida eterna, ela está em mim. E ele disse: e o que eu tenho, isso eu te dou. E o homem ficou olhando como que esperando receber alguma coisa. E em vez de receber alguma coisa, ele recebe algumas palavras. E foram as palavras que fizeram diferença na vida dele, porque o Evangelho de Jesus Cristo é a manifestação desta vida. E então ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu te digo, homem, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele ficou olhando para eles, eles estenderam as mãos e se transfere para dentro daqueles homens a vida de Deus ali dentro. Evangelismo é transferir vida para o outro. Evangelismo não é simplesmente uma mensagem, é a transferência de vida para o outro através da mensagem. Nós não pregamos para que as pessoas simplesmente ouçam alguma coisa, nós pregamos para que se cumpra a justiça de Deus. E a justiça de Deus é essa: ide e pregai, e cumprida a justiça, Deus vai fazer a obra. E eles receberam vida. Aquele homem joga sua capa fora e sai pulando e glorificando a Deus e entra no templo. Sabe por quê? Porque foi evangelizado. João poderia muito bem com Pedro ter entrado ali, ele estaria do mesmo jeito, morreria assim. Quantas pessoas já passaram por nós com esperança de alguma coisa e não receberam, simplesmente porque nós estamos tão ocupados com as coisas desta vida. Às vezes eu converso com pessoas, porque nós temos algumas dificuldades, às vezes, de ter voluntários na casa do Senhor. E eu peço a vocês, meus queridos irmãos em Cristo, vocês que estão nos escutando pela internet, não é tempo, escutem, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos de voluntários. Nós precisamos entender que nós temos aqui uma missão. Nós estamos precisando de voluntários para os nossos berçários. Nós estamos precisando, porque você tem vida. Escute, não é, eu vou ficar com a criança lá, enquanto o pai... Não, você tem vida. Deixe a vida cuidar dos cordeirinhos deles, seja um instrumento de Deus para isso. Porque quando suas mãos tocarem aquelas crianças receberão a paz do Senhor. Quando suas mãos tocarem aquelas crianças, elas vão sentir a glória do Pai. Nada do que você faz na casa de Deus não deixa de transferir essa vida que está em nós. Não importa se você está ali naquele estacionamento, ou se você está no berçário, ou se você está na escola dominical, a glória de Deus está em todos. Esta vida toca. Escute o que eu estou dizendo, essa vida vai dar mamadeira para o seu filho. Como assim, pastor? Na mão daquele que se voluntariou. Porque todo voluntário que entrega o seu coração para Jesus, Jesus usa. É tempo de nós termos uma consciência diferente. É tempo de dizer, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe sim. Mas por quê? Que no meio de tanta urgência,
No meio onde as pessoas estão dizendo, ninguém mais fala de Jesus, é porque a igreja está parada, a igreja não está viva, a igreja não evangeliza mais. Você está falando de você mesmo. A igreja é você. Vou repetir, a igreja é você. Sua visão de uma igreja morta é porque você está morto. Desculpe se eu vou ofender alguém aqui. Sua visão de uma igreja que não faz nada é porque você está parado. Porque pode ter certeza, se você estiver criticando, você não está fazendo. Mas quem faz não critica, porque conhece sua missão. Desperta. Vamos formar uma igreja gloriosa. Vamos ser uma igreja viva. Vamos ser uma igreja que se movimente, se mobilize. Porque há alguma coisa dentro de você e de mim que é importante. A vida eterna está em você. Ei, se você estiver tão ocupado com os afazeres deste mundo, esta vida eterna vai estar dormindo no seu interior, como Jesus estava dormindo no barco no meio da tempestade. Não foi até que eles disseram, mestre, socorre-nos, porque nós estamos morrendo. Porque quem não pedir ajuda do mestre vai morrer no meio de uma tempestade da vida. Você precisa se despertar que evangelismo é primeiro para nós, depois para os outros. Levanta, desperta. Igreja, não é tempo da gente parar. Se você vai escolher alguma coisa para tirar da tua vida, não tire as coisas da casa de Deus. Tire alguma coisa da tua própria vida. Mas não sacrifique mais a casa do Senhor. Não deixe a casa do Senhor sem ajuda. Não deixe a casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de oração, é lugar de santificação, é lugar de consciência espiritual, é lugar onde nós cultuamos, adoramos a Deus. Aleluia! Nós não podemos perder isso de vista, porque João disse, eu toquei na vida. Então quando eu desço aqui e vou andando com vocês, veja, dentro de mim está aqui. Mas quando eu toco neste homem, eu estou tocando na vida. Quando eu toco nessa mulher, eu estou tocando na vida. Não importa. Mas pastor, o senhor deve estar falando da pessoa errada. Não, senhores. Não, senhores. Você tem vida. Mas pode ser que ela esteja ofuscada no meio de tanto pensamento e de tantos cuidados com esta vida. Sabe os corações que Jesus falou? Sabe qual foi um dos corações que Jesus disse? Que estão no meio de espinhos? São aqueles corações cujos cuidados da vida. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que formar na faculdade, eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar de fazer isso. E a Bíblia diz que vem o inimigo e rouba de você as sementes. Você sufoca. Você não sabia que você tem um jardineiro? Que Deus é o Senhor da lavoura? Nós não fomos chamados para dar calote em ninguém. Nós não fomos chamados por Deus para ficar servindo a este mundo. Deus te chamou para servir a Ele. É assim. Por quê? Você está grávida? Quantos meses? 7 meses. Preste atenção. A vida está nela. Daqui a 2 meses, ela se manifesta nos seus braços. E assim é o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer se manifestar, ele quer aparecer. E você é o canal disto. Se nós nos calarmos, até as pedras vão clamar. Até as pedras vão clamar. É o que Jesus disse. E aí João disse, essa vida nós damos testemunho. Agora, preste atenção. Aquela que estava nos céus, agora estava nos discípulos. E agora que estava neles,
Existe a terceira dimensão. E essa terceira dimensão agora, todos nós estamos incluídos nela. Todos, sem exceção. E diz assim, o que temos visto e o que temos ouvido. Quem ouviu falar de Jesus aqui? Quem viu a glória dele salvando você? Então você viu e você ouviu. Por isso você está aqui. Ele diz assim, anunciamos também a vós outros. Essa palavra anunciamos é uma palavra interessante. Ela diz o seguinte, é a palavra apagelo, que significa trazer novidades de uma pessoa ou coisa. Ou seja, produzir e noticiar, proclamar, Ele vive em mim e Ele quer viver em você. Eu estou anunciando e proclamando o reino dEle. É assim que o Espírito Santo se transfere. Ou seja, Jesus nos deu uma parábola muito interessante, a parábola da semente. Se a semente não morrer, ela não nasce. E se ela não nascer, ela não pode produzir frutos. Amém? Então, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele trouxe vida. E a vida está incubada. Enquanto a morte estiver nos homens, é como ela se fosse um invólucro. É como se fosse uma casca. Não produz. Mas é preciso da água e o Espírito. A água é a palavra que está nos seus lábios e a palavra de evangelização. E o Espírito é aquele que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Então você transfere vida sim. Evangelizar é transferir vida. É compartilhar o que você tem com aquilo que não tem. Se nós não tivermos essa visão, o evangelismo não passa de um momento uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de falar. Não. Quando eu tiver uma consciência, eu não posso perder a oportunidade de falar. Porque o que eu tenho, eu devo repartir com os outros. Foi isso que Jesus mandou fazer. Reparta. Distribua. Dê a eles de comer. E então a palavra do Senhor diz, também a vós outros. Olha só, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Está aqui. O evangelismo é isso, irmãos. O evangelismo é transferir vida. É transferir a mensagem que produz vida na pessoa. É isso que nós queremos que fique vivo em nossas consciências. É isso que nós queremos que vocês entendam como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, para que vós, veja, preste atenção nas palavras desse texto, para que vós, escute, para que você igualmente, preste atenção, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha só, vocês estão entendendo? Tem gente assim, não sei se aceitou Jesus, se não aceitou. Não sei se ele fez uma confissão certa ou não fez uma confissão certa. Escuta, se você transferir vida e a vida foi para aquela pessoa, então ela vai ser como você é, porque nós seremos o que a vida é. Se é bêbado, vai ter comunhão com você e vai deixar de beber. Se é ladrão, vai deixar de ser ladrão. Por quê? Porque a vida traz para dentro de um reino que é um reino santo, glorioso, maravilhoso. E nós pensaremos da mesma maneira, da mesma forma, porque se ela foi poderosa em mim, com certeza ela também será poderosa na pessoa que ouviu. Não sou eu que vou fazer essa obra e nem é você que vai fazer essa obra, mas esta vida nele me faz ter comunhão comigo e com os outros. Por quê? Porque este é o corpo de Jesus Cristo, a igreja santificada, tirados do mundo, colocados na luz, tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia! Então, quando eu evangelizo uma pessoa, eu não evangelizo para ela receber uma igreja. Eu evangelizo
para que ela tenha vida, que a transforma, como tem me transformado, para que eu possa ter comunhão com ela e viver uma vida comum, convergindo nos preceitos da palavra de Deus e vivos pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, e ele diz assim, para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Isso é o reino. E ele diz assim, ora, a nossa comunhão, escutem, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso significa, se eu recebi a vida, eu tenho comunhão com vocês. E se vocês receberam a vida, vocês têm comunhão comigo. E sabe o que é essa comunhão? É a comunhão com o Pai. Fomos gerados dele, somos filhos da luz. Essa é a consciência que nós queremos que vocês tenham. Agora veja, não são todos que podem chegar a algum lugar. Mas se eu não posso chegar, nós temos que ter uma consciência missionária. O que é a consciência missionária? Alguns são chamados por Deus para uma missão, e cabe a nós sustentar aqueles que vão nesta missão, como Paulo foi sustentado pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Por isso que nós precisamos dobrar o que nós temos recolhido de missões aqui. Por quê? Porque quanto mais nós tivermos, muito mais longe nós alcançaremos. Eu estava vendo o Juninho Simiel, moço que eu admiro. Esse menino saiu daqui, foi aprender inglês, e eu disse, está perdendo um tempo danado. Mas ele foi persistente. E agora, recentemente, vi o vídeo do Juninho, no Japão, que era o chamado dele, falando em japonês. Japonesinho, tudo sorrindo. Sabe por quê? Porque ele levou o reino para os japoneses. E os japoneses estão sendo abençoados. Nós temos parte com isso. Você tem parte com isso. Porque o Juninho foi numa missão, mas é nossa missão orar por ele, sustentá-lo. Mas se nós não temos, nós não podemos fazer. Vocês estão entendendo? E o inimigo vai fazer de tudo para que isso não entre. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não gosta das missões de Deus. Então, queridos, não fiquem julgando, não fiquem preocupados, pode ter certeza que nós vamos fazer isso chegar em algum lugar. Nós temos hoje 37 igrejas, por causa de uma visão e de uma consciência missionária que Deus deu a esta igreja. Está aqui o nosso irmão Tadeu, fez parte da nossa diretoria a vida inteira, né, Tadeu? Está aí desde o início com a gente. Alguns outros aqui, nossa irmã de Jari, Julinho, são homens hoje maduros, anciãos na casa do Senhor. Mas quantas vezes, Tadeu, estávamos de madrugada, quantas vezes, Julinho, de madrugada, vocês dormindo, e estes homens aqui juntos conosco para discernir coisas, para poder traçar os rumos desta igreja, para decidir o que compra, o que não compra. Momentos difíceis quando nós tivemos que comprar essa terra aqui, momentos difíceis quando nós tínhamos 80 mil reais para pagar no final de uma semana e não tinha um tostão. E esses homens levaram o peso junto com o pastor, junto com os ministérios desta igreja. São homens dignos, são anciãos da casa de Deus. E vocês, jovens, aprendam com a palavra de Deus. Nunca olhem para um ancião desse, como Julinho, como Tadeu, como eu e outros que aqui estão, e destratem esses homens de Deus, porque eles são santos para Deus. E ainda hoje servem nessa posição na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque foram encontrados fiéis. Eu amo essa igreja. E posso dizer para vocês que hoje nós temos, são 17 templos, todos pagos.
Temos alguns que estão com problemas nas suas escrituras, e é bom que vocês saibam e orem por isso. Porque nós estamos tendo dificuldade de transferências por causa de coisas que existem, mas se a igreja orar, Deus abre. Nós não temos que esconder nada de ninguém. Nós não temos que dizer nada aqui que não seja, vocês recebem anualmente o relatório tudinho daquilo que faz. Eu sempre digo uma coisa para vocês e repito aqui de púlpito. Eu disse, as pessoas podem não concordar com o governo do uso do dinheiro da casa do Senhor, mas eles nunca poderão acusar, apontando o dedo, que nós fazemos uso ilícito das coisas da casa do Senhor. Porque nós usamos para a glória de Deus. Porque isso aqui é resultado de 34 anos de trabalho. Colégio Batista, vão lá e vocês verão uma propriedade que hoje está em torno de 20 e poucos milhões de reais. Tudo ali está pago. É o nosso legado para a igreja. Tadeu é o nosso legado. Júlio é o nosso legado. Pastores é o nosso legado. Vocês mais jovens, que se Jesus não voltar antes, saibam administrar as coisas de Deus. Saibam entender que você está mexendo com o tesouro do Senhor. E você não está mexendo com suas finanças em casa. Por isso nós damos relatórios do que fazemos. Por isso nós prestamos isto. Ah, mas vocês pegam o dinheiro de missões, vão fazer o que com ele? Escutem, vocês podem ter certeza que nós vamos distribuir como nós podemos e como nós entendemos ser a melhor forma de alcançarmos o melhor para isso. Ou vocês confiam naquele que está governando essa igreja, ou vocês não confiam. Mas nós temos um posicionamento em Cristo. E nós queremos que eles estejam o melhor. Mas só podemos dar a eles o melhor se vocês fizerem o melhor. Nós não podemos dar o que não temos. Estava falando com Ramos, um pastor, quando a nossa irmã Flávia esteve lá na África, em Nacala, na África, Moçambique. Nós plantamos uma semente ali, e dentre 5 alunos do nosso seminário, o pastor Celso mandou os nossos materiais para lá, e aqueles 5 alunos começaram a estudar. Houve um problema, a Flávia teve que voltar para o Brasil, e aquela obra foi terminada, porque nós não tínhamos como cuidar naquela ocasião. Depois passaram-se os anos, eu não sei quantos anos passaram, mas muitos anos. E eu estava recentemente falando com o pastor Maurício, quando um pastor africano lança um pedido pela internet de socorro. E o pastor Maurício, então, é levado por Deus a sustentar aquele pedido. E nós mandamos dinheiro para que eles pudessem fazer aquilo que eles precisavam. Criou um elo de ligação em Shimoa. E agora, eu começo a pensar no missionário Ramos. E agora eu ligo para ele. Será que ele ainda está vivo? Será que ele ainda está lá? E quando eu liguei, ele disse, pastor Roberto, que alegria te ver. A igreja está aqui. Mais de 100 pessoas já alcançaram vários vilarejos. Ele me mandou, são muitas fotos de batismos. E ele disse, a semente nunca morreu. Nós estamos aqui. Quando eu falei para ele que eu estava conversando com vocês, para ver se nós podemos abraçar esse trabalho, ele disse, glória a Deus, nós somos Ágape, porque somos devedores a vocês, ao seminário de vocês. E agora nós estamos vendo a possibilidade de estarmos unidos com aquela igreja e dar continuidade a esse trabalho. Mas se nós não tivermos uma consciência missionária, queridos, nós não podemos alcançar as nações como Deus nos disse que alcançaríamos. Por isso eu digo para vocês, não deixe que o inimigo coloque coisas nas suas mentes, mas vamos deixar que a consciência do Senhor e a consciência de missão, nós temos o reino e podemos compartilhá-lo em muitos lugares desta terra, segundo o chamado de Deus para esta igreja, que eu termino dizendo para vocês, é este, uma igreja que nasceu no coração de Deus, para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo.
E nós estamos fazendo. Nós não podemos abraçar o mundo inteiro, mas podemos abraçar aqueles que Jesus nos mostra. Como um garoto que estava na praia, e ele estava ali e viu uns peixinhos, e estavam caindo na areia e estavam morrendo, pulando, e ele pegava os peixinhos e jogava de volta. Aliás, eram umas pequenas tartaruguinhas que vinham e elas ficavam ali se debatendo, e ele jogando as tartaruguinhas de volta, jogando para dentro do mar de volta. E o homem chegou e falou assim: menino, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou salvando as tartarugas. Ele disse: você não está vendo? Olha quantas tem. Você não vai poder salvar tudo isso. Ele disse: não, tudo não, mas essa daqui está salva. Pá. Nós não podemos salvar as nações, mas quem sabe parte da África está salva, parte de João Pessoa está salva, parte de Fortaleza está salva, parte do Rio Grande do Sul está salvo, sul de Minas, parte dele está salvo, São Paulo, várias cidades estão salvas. Sabe por quê? Porque você entendeu a visão. E você abriu o bolso, você contribuiu. E eu pergunto: você está passando alguma necessidade? Não, senhores, nós nunca padecemos necessidade. Deus supriu todas as nossas necessidades, segundo sua riqueza em glória. Igreja Ágape, vamos ter essa consciência e vamos entender: ei, Jesus está voltando.